Une chose qui est nouvelle. Há algo novo na posição de Angola. Pela primeira vez, disseram especificamente em comunicado que as tropas do Ruanda estavam na República Democrática do Congo e pediram a sua saída. Por quê? Du Congo. C'est nouveau, ça. Não é novo, porque as próprias autoridades ruandesas publicamente admitiram a presença das suas tropas em território da República Democrática do Congo, em mais do que uma ocasião. Para além das informações que nós temos, que as Nações Unidas têm, até de números estimados de quantos soldados ruandeses estarão em território congolês, o próprio chefe de Estado ruandês, portanto, publicamente, mais do que uma vez, ele próprio admitiu, sim, que tem tropas em solo congolês. Il a dit, je ne sais pas. Ele disse não saber disso à CNN numa entrevista. Digo eu, quando digo disso, ao longo do tempo, não estou a me referir especificamente a uma entrevista que ele terá dado muito recentemente, estou a me referir a um passado recente. E a delegação ministerial ruandesa, ao aceitar que assumir o compromisso a esse nível ministerial, estou a me referir, da retirada das forças de defesa do Ruanda do território congolês, está a aceitar que elas estão lá. Caso contrário, nem seria assunto de conversa. Portanto, se diz, nós aceitamos, vocês congoleses assumem o compromisso de neutralizar as FDLR e o Ruanda assume o compromisso da retirada das suas forças de defesa. Portanto, isso é tão claro quanto a água. Primeiro vale aqui dizer que o presidente João Lourenço tem informação privilegiada sobre a guerra no Congo, Ruanda, porque foi o enviado especial da União Africana para a solução deste conflito nos Grandes Lagos, na SADC e não só. Portanto, por ser uma pessoa que tem o dossiê completo, tem informações privilegiadas sobre a guerra na RDC Congo, razão pela qual ouvi-lo sobre o que está a acontecer entre estes dois países africanos é muito importante. Porque, como disse no princípio, tem informações que nós não temos porque o senhor estava a trabalhar para pacificar aquela região. Ponto. A solução para o problema que está na RDC começa com o reconhecimento da existência dessas forças, e mais algumas. E aqui o presidente angolano diz que sim, há lá no Congo forças do Ruanda, forças do Congo que estão a lutar contra o Ruanda, que são as forças democráticas para a liberação do Ruanda, e também está ali o exército do Ruanda, e também está ali o exército congolês. Então, fala-se aqui de 4 exércitos, ok? Desde o dia em que na haste pública o presidente Tshisekedi e o presidente Kagame reconhecer esta informação, claramente ali começará o início para a solução do problema que assola o centro ou a África Austral. E é claro que o primeiro fracasso para que o presidente angolano não conseguisse a paz na RDC entre Ruanda foi e continua a ser a falta de reconhecimento na haste pública da existência dessas 4 forças. E tem mais. A RDC considerava ou considera que a presença de tropas das forças de defesa do Ruanda em território seu é algo que é inaceitável. E nesse encontro do Luanda, do dia 14 de dezembro passado, conseguiu-se o compromisso de o Ruanda abandonar o território, retirar as suas forças do território do Congo Democrático. De igual forma, o Ruanda considera que as forças democráticas de libertação do Ruanda constituem uma ameaça à sua segurança e, a esse nível ministerial, conseguiu também, na mesma data, o compromisso por parte do governo congolês de neutralizar as FDLR. Eu creio que foram 2 grandes ganhos que cada uma das partes conseguiu alcançar e que não deveríamos desperdiçá-los. Portanto, devia-se partir desta base, deste compromisso assumido ao nível dos ministros, para que os chefes de Estado dos 2 países assinassem então o acordo de paz do Luanda para pôr fim a este conflito. Portanto, eu vou encontrar este dossiê e outros e naturalmente que continuarei a empenhar, embora considere que na minha nova condição de presidente pro tempore da União Africana não me devo dedicar exclusivamente a um conflito. Para ser mais claro, quero dizer que devia passar o testemunho a um outro país, a um outro chefe de Estado, para ser o medianeiro deste conflito, de formas que o presidente da União Africana se possa dedicar a este, mas também a outros conflitos. Aqui o presidente angolano deixa claro que a sua missão para o fim da guerra entre Ruanda e o Congo fica ao fim, que terminou, que vai deixar agora este papel para um outro chefe de Estado e também aproveita deixar claro o dossiê que ele tem em relação, sim, os 2 concordam com a existência de forças, uma do Ruanda e outra do Congo, ameaças mútuas, ou seja, o Ruanda acredita que
o Congo lhe está a ameaçar e também o Congo acredita que o Ruanda lhe está a ameaçar. Houve um acordo, até me parece ser unilateral, porque com o primeiro acordo de cessar-fogo, que por causa aconteceu durante 2, 3 semanas depois foi violado, acho eu que, do ponto de vista político, concordou-se que sim, há ali ameaças, nós concordamos em retirar as forças, mas do ponto de vista da terra, do campo de batalha, parece que não se cumpriu, porque ignorou-se claramente a presença do M23, que também o presidente angolano aqui falou e respondeu, por acaso, às críticas que eu tenho feito em relação ao ignorarmos cada vez mais o M23 para a resolução deste conflito. Essa entrevista eu acho relevante porque o presidente angolano, por ser um intermediário enviado pela União Africana, vem trazer aqui um certo esclarecimento sobre o que está a acontecer entre a RDC e o Ruanda, porque já que vai deixar este encargo, já que vai agora para a União Africana, é importante, claro, esclarecer o que sabe a respeito. É importante deixar claro que não conseguir resolver porque há estes impedimentos e também, claro, apesar de teria ele próprio muito mais privilégios, muito mais motivos de celebrar se conseguisse cessar fogo e paz dos dois países, mas não conseguindo, precisa deixar o dossiê claro sobre quais são os fatores que o impediram, para que não dizer aqui que não consegui porque eu sou fraco, mas sim, não consegui porque os intervenientes não quiseram aqui resolver-se. Mas estão aqui as verdades que eu sei em relação a este conflito. O senhor falou sobre as FDLR, mas há outro problema, o M23. Acha que se deve negociar com o M23? O governo de Kinshasa considera o M23 um grupo terrorista. O M23 faz parte da solução? Bom, o mandato que eu recebi da União Africana era para trabalhar na normalização das relações entre 12 Estados. 2 países vizinhos, que devem, como regra, ter boas relações de vizinhança, de amizade, cooperação econômica, preferencialmente. Este é o mandato que eu recebi. E é sobre este mandato que eu tenho vindo a trabalhar. A nossa proposta de acordo de paz, portanto, que Angola apresentou às 2 partes, assenta, portanto, na necessidade de alcançarmos este desiderato. É evidente que a questão do M23 também é para ser resolvida. Só que o assunto do M23 tem vindo a ser tratado no quadro de um outro processo, não do processo de Luanda, mas no chamado processo de Nairobi. As autoridades congolesas têm consciência, e nós temos dito, temos aconselhado o presidente Tshisekedi da necessidade de conversar com todas as partes em conflito, incluindo o M23, uma vez que eles são cidadãos congoleses. E temos dado o exemplo do nosso próprio caso, da Angola, que teve um conflito bastante prolongado e quando chegou o momento, tivemos que dialogar com todas as partes. Dialogamos com a parte externa, portanto, o país vizinho que nos estava a agredir, que na altura era o regime do apartheid da África do Sul, dialogamos com eles. Isso levou-nos a ter que falar também até com os americanos. Assinamos os chamados Acordos de Nova Iorque, para nos entendermos com a África do Sul, mas como tínhamos um movimento, mais concretamente a UNITA, que acabava por ser parte do problema, nós tivemos de negociar internamente também com a UNITA. E este bom exemplo de Angola, portanto, tem sido reiteradas vezes lembrado ao presidente Tshisekedi de que mais tarde ou mais cedo não há como fugir a isso. Tratando-se de filhos da mesma pátria, vão ter que falar. Se falam no quadro do processo de Luanda ou no quadro do processo de Nairobi, isto é outra questão, mas em princípio o que está definido é que é no quadro do processo de Nairobi. Aqui o presidente angolano dá razão ao presidente Paulo Kagame quando diz que o M23 são congoleses, e também o presidente angolano disse aqui que os M23 são congoleses. Portanto, aqui, uma vez que, do ponto de vista político, Angola tem muito mais relações com a RDC, mas aqui o presidente angolano deixa claro que sim, M23 são congoleses, quando o próprio Congo diz que são ruandeses. Portanto, aqui o presidente angolano, até o próprio ponto de vista diplomático, lhe é difícil conseguir aqui uma conciliação entre 2 países. E tem mais, também aqui reconhece mais uma vez a existência das forças para a libertação do Ruanda. Aqui está mais um grande impasse, ou seja, existem sim 2 forças, uma força a ameaçar o Ruanda e outra força a ameaçar o Congo, e o M23 são sim congoleses. E aqui mais uma revelação que o presidente angolano traz no seu dossiê antes de deixar a pasta para que vá agora cumprir, vai agora cuidar da União Africana. Essa informação para nós é relevante porque isso servirá não só de estudos, como também para melhor compreendermos o que realmente está acontecendo nesse conflito, por que razão é difícil resolver, por que razão Angola não conseguiu alcançar o objetivo final, que era de colocar a paz na África Austral.
E claro, o facto de existirem dois processos, o processo do Quênia ou de Nairobi, o processo de Luanda ou de Angola, também é um dos elementos que faz com que o processo fracasse. Porque está-se a tratar o mesmo problema em lugares diferentes e com pessoas diferentes. Quando o M23 devia estar incluído no processo de Luanda, é enviado para o processo de Nairobi. Então, o Ruanda conversa com o Congo em Luanda e o M23 conversa com quem em Nairobi? O M23 conversa com o Ruanda ou conversa com o Congo? E este é claramente mais um dos motivos que fez com que o presidente angolano pudesse fracassar neste processo. Alors, Monsieur le Président, si vous demandez... Senhor Presidente, se o senhor pede a retirada das tropas do Ruanda, mas essas tropas não se retiram, o senhor seria favorável à imposição de sanções, visto que a República Democrática do Congo pede sanções contra o Ruanda? Como Presidente da União Africana, concordaria com o estabelecimento de sanções? Bom, eu não sou ainda Presidente da União Africana, isso vai acontecer nos próximos dias, mas antes de se chegar a uma posição extrema como esta, de solicitar sanções, eu creio ainda haver espaço e oportunidade de se evitar que isso possa vir a acontecer e que voltemos à mesa das conversações para, neste caso já o mais alto nível, entre os chefes de Estado dos dois países, para a conclusão, podemos assim dizer, do Acordo de Paz de Luanda. Portanto, em relação às sanções, a África infelizmente tem pouco poder de sancionar os países africanos. Aqui nos perguntaríamos quem vai sancionar, quem será sancionado e sancionado sob o quê? Porque vejamos, o país sancionado é geralmente o país isolado. E neste conflito entre o Congo e o Ruanda, quem é o país que se pode isolar? Alguns países, alguns apoiadores do Ruanda poderão isolar o Congo e outros poderão isolar o Congo, o Ruanda. No entanto, na tua visão, por exemplo, quem é aqui o país isolado? Quem é que deve ser isolado? Se há inverdades nos dois lados, não é? Se há acusação nos dois lados. E tem mais, quem é que vai sancionar? Que país africano vai sancionar e sobre o quê? Ok? Compra de recursos minerais do Congo, do Ruanda, quem vai sancionar? O país africano não tem poder de sancionar essas vendas porque nós, apesar de sermos produtores, nós não somos consumidores. Se falar-se em sanções, quem vai sancionar é a Europa ou a América, porque nós próprios, a única sanção que nós podemos ter é a sanção política. Retirar o Congo, o Ruanda da União Africana, retirar o Congo, SADC, são questões muito políticas. E as questões políticas não têm grande impacto. Compare se tu sancionas, por exemplo, a compra de recursos naturais do Congo versus sancionas os congoleses de viajarem para Luanda ou para a África do Sul. Qual é que tem mais impacto? São recursos naturais, só que a nível da África não há nenhum país em condições de poder sancionar recursos naturais de qualquer outro país, porque todos nós somos produtores e apenas consumidores podem sancionar. Razão pela qual, mesmo que se pense aqui em sancionar, há aqui dois problemas. Quem será sancionado, quem vai sancionar e sancionar sobre o quê? Razão pela qual a União Africana aqui demonstra mais uma vez quão fraca ela é em relação aos problemas africanos. E esta aqui poderá também ser mais um dos motivos que fez com que o presidente angolano pudesse fracassar. Porque não tem aqui país isolado, o Congo tem as suas razões, também o Ruanda tem as suas razões. E claro, falta ferramentas econômicas sobre países africanos que violam os outros países africanos. Avancemos aqui. Mas antes de avançar, nós aqui em casa só consumimos as gomas da AC Gomas. Para além de serem tão boas, nós conhecemos e confiamos no produtor. E tu sabes que não há coisa melhor do que chegar de trabalho e provar as gomas da... São tão boas que nem sequer me deixam acabar de comer. Recomendo. Luanda. Alors, Monsieur le Président, on va parler un peu de l'Union africaine. Há um grande desafio que o senhor terá que enfrentar à frente da União Africana, que é a questão do financiamento dos programas da organização. Gostaria de citar uma frase que o presidente da Comissão, Faki Mahamat, disse recentemente. Ele afirmou que a nossa dependência financeira em relação ao exterior é insustentável. O que é que o senhor pretende fazer para melhorar essa situação? Bom, nós vamos trabalhar com as instituições financeiras internacionais, nomeadamente com o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Trabalhar igualmente, sobretudo, com os países do Ocidente, com os Estados Unidos da América, com a Europa, com o Japão, no sentido de conseguirmos fazer a reforma, a tão necessária reforma dessas instituições, as instituições do Bretton Woods, para que passem a ter, digamos, uma forma de trato dos nossos países, que ao longo de séculos foram pilhados, foram colonizados, e, portanto, precisamos de uma espécie de compensação, um trato diferenciado,
para não tornar o serviço das nossas dívidas tão pesado quanto é. Parece-me aqui que o presidente angolano está a pedir para que estas instituições que nos emprestam dinheiro tenham pena de nós, porque temos dívidas de longo prazo. Parece que está a pedir que tenham pena de nós. Só que nós sabemos muito bem que nós não pararemos de depender do financiamento internacional enquanto nós não produzirmos o que nós precisamos para comer. Okay? A produção interna é importante. Enquanto nós mesmo que nos emprestem milhões e trilhões, se esse dinheiro que nos emprestam não for investido na produção de bens de consumo, bens e serviços, claramente continuaremos a pedir o resto da nossa vida. Depois, nós precisamos de uma moeda forte. Okay? Porque nós muitas vezes pedimos empréstimos em dólar e em euro, porque nós precisamos de dólar e euro para poder manter a economia a funcionar. E a economia forte também faz-se com produção. Se eu produzir carro, cebola, tomate, alface, conseguir alimentar a minha família a nível nacional, restar e eu exportar, o que é que vai acontecer? Não precisarei importar cebolas e tomates e canetas e computadores e vou ter mercado para poder vender. E ao vender para fora vai entrar moeda forte, ok? Eu vou assim ir fortalecendo a minha moeda. Podem reformular as nossas dívidas, podem baixar as nossas dívidas, podem... Enquanto houver corrupção nos países africanos, claramente jamais haverá produção, jamais o dinheiro que nos emprestam será investido na economia africana e continuarão a ter pena de nós e a nos considerarem como sendo países ignorados, países do terceiro mundo, ok? Eu não recomendava que tivessem pena de nós, acima de tudo, que nós parássemos de pedir dinheiro e pudéssemos tentar experimentar viver com o que nós temos, porque é possível. Primeiro que nós somos muito luxuosos, olha por nossos carros, olha por nossos palácios, ok? Nós temos muito luxo e é quase tudo importado. Penso que se nós tentamos aqui colocar um travão de mão ao luxo, do ponto de vista aqui executivo, claramente nos restará muito dinheiro, podemos aqui investir na agricultura, e na produção da agricultura, nos utensílios de base e não só, e claramente assim irmos diminuindo a nossa dependência à moeda forte e assim fazermos da nossa moeda a mais forte das economias. Durante o seu mandato à frente da União Africana, o senhor pretende concretizar a reivindicação de um assento permanente para a África no Conselho de Segurança da ONU? Com certeza. Nós vamos nos bater por isso porque consideramos que a África está sendo injustiçada. A África, não apenas a África, mas a África está sendo injustiçada pelo facto de não ter presença e nem voz que seja determinante junto do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O atual formato está desatualizado, portanto, o atual formato colocou como membros permanentes apenas os vencedores do último conflito mundial, portanto, estou a referir da Segunda Guerra Mundial, são os vencedores que estão representados na condição de membros permanentes no Conselho de Segurança, só que o mundo de hoje, tanto um século depois do fim da Segunda Guerra Mundial, é um mundo completamente diferente daquele que era naquela altura. Portanto, é preciso que outras regiões do nosso planeta estejam também representados e desta forma poderem melhor defender os seus interesses. Concordo que era importante a África fazer parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque é lá onde se tomam decisões sobre a segurança mundial, é lá onde se traçam estratégias sobre a segurança mundial. Era importante, sim, nós, África, estarmos lá como membros permanentes. Mas, mais do que pedirmos para sermos membros permanentes, porque é importante, é necessário, nós precisamos sim de lá estar, mais do que isso, nós precisamos, porque não estando, continuam a nos olhar como sendo países ignorados, ok? Mas, aqui acrescento, mais do que pedirmos para sermos, porque é importante nós sermos, era aqui necessário criarmos as Forças Armadas Africanas, ou seja, o Conselho de Segurança da África, que vai ser claramente também subsidiado por umas Forças Armadas Africanas. Isso era importante, isso era necessário, porque é isso que nos fará forte. Ou seja, faça primeiro a tua família forte para que ela consiga lidar com as famílias dos outros. Se a tua família for fraca, qualquer família te vai destruir, qualquer família te vai subjugar, ok? Sim, é importante fazermos parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas e é importante, acima de tudo, criarmos o Conselho de Segurança da África e, claro, as Forças Armadas africanas, porque sim, a África precisa, porque é isso que fará com que nós nos unamos e não haverá claramente espaço para conflitos entre países africanos, como está a acontecer. Porque não há nenhuma força capaz de poder dizer assim, nós somos apenas um, porque não há em África ainda um fator de identidade continental. Não existe. Temos a pele, só que tem africanos escuros, pretos, amarelos, mas mulatos, brancos. Portanto, não consigo encarar em África um fator de unidade africana. Se calhar,
um passaporte, se calhar um exército, se calhar uma língua, se calhar uma moeda. Nós precisamos ter alguma coisa que nos possa unir. Nós não temos isso. A Europa tem a moeda, por exemplo, tem a livre circulação, por exemplo. Nós não temos nada que nos una. Razão pela qual, aqui, como desafio também, não é, da administração do presidente João Lourenço, também é que é importante durante o seu mandato tentar criar aqui um fator de unidade entre os africanos durante o seu mandato de 1 ano. É pouco, quase que insuficiente, mas pode aqui começar em deixar o processo, o programa e claramente o próximo presidente dar continuidade. Faz like, subscreva, estamos juntos, até o próximo vídeo, que Deus nos abençoe. Amém.